Olá turma, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Fábio Baldatti e hoje a gente vai fazer uma aulinha rápida, uma aula de receptores elétricos com análise de tensões. Também vamos estudar o circuito gerador-receptor e gerador-resistor-receptor. Sempre pensando naquela dica da análise de tensões, que é uma dica valiosa para o nosso estudo. Vamos lá então, turma? Então, acompanhando aqui os exercícios do módulo 12, acompanhem comigo. Um motor elétrico está conectado a uma rede elétrica de 127 volts. Tá? Então a gente poderia pensar num motor elétrico dessa maneira. Então está aqui um esboço do nosso motor elétrico e aí vamos ver as informações. Ele está conectado a uma rede elétrica, então aqui é o U, a tensão, 127 volts. Esse motor possui resistência interna de 3 ohms, por conta do atrito, do barulho das peças, né? Então temos várias perdas de energia e aqui então a gente tem uma resistência interna 3 ohms. Ao ligarmos o motor, a corrente elétrica que nele circula tem intensidade de 9 amperes. Então por aqui, pessoal, teremos uma corrente de 9 amperes. Determine a sua força contra-eletromotriz. Você deve estar lembrado, força contra-eletromotriz representada pelo E', certo? Então vamos lá. Essa é uma aplicação direta do conceito de receptores, mas aí você poderia pensar assim: ah, professor, como eu vou saber que um motor elétrico é um receptor? Ora, turma, basta você fazer aquele raciocínio das flechas, lembra? Olha só, esse motor, ele está recebendo que tipo de energia? Ele está recebendo energia elétrica. Energia elétrica, tudo que está relacionado com energia elétrica, você deve lembrar disso, que a gente faz referência ao U. Em contrapartida, ele está transformando essa energia elétrica em energia de movimento, porque ele está içando, ele está puxando um bloco para cima. Essa energia é energia mecânica, no fundo vai ser energia cinética mais potencial, mas posso dizer que existe então a conversão de energia elétrica para energia mecânica. Agora, o motor faz barulho, então você tem perda de energia sonora. Você tem o atrito entre as peças, tem mais uma perda de energia. Você tem o aquecimento do motor, então você tem dissipação sob a forma de calor. Então você tem várias perdas. E isso a gente relembra com aquela flechinha da energia dissipada. Então, pessoal, essa ideia das flechinhas é muito boa porque ela remete àquela história de que toda vez que eu tenho uma peça que converte energia elétrica em uma forma de energia não elétrica e que não exclusivamente calor, é porque eu estou falando de um receptor. E aí basta aplicar a equação do receptor. U é igual a E mais R vezes I. E você deve se lembrar que a gente difere um pouco o gerador do receptor pela simbologia. O E no receptor é chamado de força contra-eletromotriz. A gente coloca um linha aqui em cima e a resistência interna também R'. E aí basta a gente substituir as informações. A tensão 127, a força eletromotriz é o que a gente precisa descobrir, a resistência interna está aqui, ó, é esse R', que agora é R', vale 3 ohms vezes a corrente 9 amperes, certo? Feito isso, a gente mantém o 127 aqui, esse 3 vezes 9 aqui vai dar 27, a gente manda para o lado esquerdo da igualdade, vai subtrair então, e aí você tem a força contra-eletromotriz. Então, já vou escrever invertido, força contra-eletromotriz, 127 menos 27, deu 100 volts. Tá aqui, turma, um exercício bem bacana, aplicação direta da equação de receptores. Mas para isso, você precisava relembrar que um motor é um exemplo de receptor.
Tudo bem? Um receptor elétrico. Vamos para o próximo? O segundo exercício, turma, diz assim: no circuito abaixo, a intensidade da corrente elétrica e os seus sentidos são respectivamente... Então vamos analisar o circuito com mais cuidado, pessoal. Vamos lembrar o que a gente precisa fazer? O primeiro passo é a gente achar quem manda no circuito, porque agora eu estou percebendo que aqui eu tenho um símbolo de gerador. Aqui eu também tenho um símbolo de gerador. Então, a gente vai ter que saber aí quem é que manda nesse circuito. Para saber quem é que manda nesse circuito, vamos arrumar aqui, ó. Então, essa peça contendo a diferença de potencial e a resistência interna está aqui, ó. Esse pode ser, é uma pilha, né? Um símbolo de pilha ou bateria. Aqui eu também tenho uma diferença de potencial e uma resistência interna. Então, aqui também poderia ser uma pilha. Agora, quer dizer que esse 96 é uma força eletromotriz. Esse 2 é uma resistência interna, R'inho. Do outro lado, esse 12 também é uma força eletromotriz. Esse 2 também é uma resistência interna, R'inho. Quem vai mandar no circuito, turma, é aquela pilha que tem a maior diferença de potencial, a maior força eletromotriz, portanto 96. Isso define que essa peça é o gerador, enquanto a outra peça é o receptor, portanto E', R'. O sentido da corrente, então, está definido. A corrente ela é fornecida pelo gerador, então do polo positivo do gerador sai a corrente, passa nesse resistor de 3 e pelo receptor entra pelo polo positivo. Vamos escrever aqui que esse é o receptor. Agora, turma, uma vez definido o fluxo de corrente, você poderia pensar também, professor, a gente pode batizar os pontos do circuito? É importante saber batizar os pontos do circuito. É importante saber batizar os pontos do circuito. Esse cara a gente costuma batizar de ponto A, o polo positivo do gerador. O polo negativo do gerador a gente batiza de ponto B. Daqui para cá tem um elemento novo de circuito, então seria o ponto C, no final do receptor o ponto D, e aí batizamos. Agora a gente vai fazer o nosso truque da análise de tensões. A gente não precisa decorar as formulinhas, pessoal. Vamos lá então? A gente vai analisar o circuito nesse sentido, ó, acompanhando a corrente. Então aqui, ó, esse vai ser o nosso sentido de análise. A partir do ponto A, a minha análise está para a direita e a corrente também está para a direita. Toda vez que isso acontecer, a gente escreve mais R vezes I. Aí eu venho na ramificação da direita, descendo com a minha análise e chegamos a um polo positivo. Toda vez que isso acontece, basta escrever o sinal de mais, porque a nossa análise bateu no polo positivo, e o valor da força contra-eletromotriz, né? O valor da diferença de potencial que vai estar marcado lá na pilha ou bateria recarregável. Então aqui apenas 12 volts, aí não tem continha. Continuando nossa análise, encontramos mais um resistor, que é a resistência interna. Tudo bem, mais R no caso que é 2, vezes I. Continuando a nossa análise, a gente encontra um resistor de 5 ohms. Então, mais R, que é 5, vezes I. E por último, a gente encontra o último resistor, que é a resistência interna do gerador. Então, mais R, que é 2, vezes I. E finalmente chegamos no polo negativo, o polo negativo da diferença de potencial. Então é só escrever menos o valor do E que está aqui, 96. Quando a gente chega no ponto que a gente começou a fazer a nossa análise, aí é só igualar a zero. Pronto, pessoal, juntando I com I, então a gente vai pegar 3I com 2I, isso deu 5I, com 5I vai dar 10I, mais 2, isso deu 12, vezes I. Agora, menos 96 mais 12, isso vai dar menos 84, que quando a gente passa por outro lado, dá 84, certo? Aí é só a gente passar dividindo o 84 por 12 e vem a resposta final. Portanto, a corrente vale 7 amperes.
resposta final. Vamos para o próximo exercício? O exercício 3 diz assim, turma: utilizando o circuito elétrico abaixo, podemos afirmar que a intensidade da corrente elétrica que atravessa o resistor de 3 ohms é de quanto? Então, o primeiro passo, achar a pilha. Toda vez que eu vou analisar um circuito, eu preciso achar a pilha. Nesse caso, eu tenho duas suspeitas. Ou está na ramificação, ou está na ramificação da esquerda, está aqui já demarcada, ou está na ramificação da direita. Agora, tem aquela dica da maior diferença de potencial. Então, 40 volts vence 12 volts. Isso define que 40 volts é a força eletromotriz e esse 2 é a resistência interna. E esse 12 volts é a força contra-eletromotriz e esse faz papel de resistência interna do receptor. Então, na ramificação da esquerda, temos um receptor. Na ramificação da direita, temos um gerador. Agora, turma, o enunciado não deixa muito claro se de fato temos um gerador real e um receptor real ou apenas temos um gerador ideal. Se fosse um gerador ideal, né, eu colocaria a minha pilha aqui, ó, na metade, sem considerar essa resistência, mas isso não alteraria em nada a nossa resolução, tudo bem? Então, marcamos a pilha, identificamos o receptor, agora os pontinhos do circuito. Nos terminais do gerador batizamos com A e B, daqui para cá temos que trocar a letrinha, portanto C, e no outro terminal do receptor D. Feito isso, chegou a hora do fluxo da corrente e a corrente sai do polo positivo do gerador e vai para o polo positivo do receptor. Então tá aí o fluxo da corrente elétrica. Agora chegou a hora da gente fazer a nossa análise de tensões, partindo do ponto A e analisando no sentido da corrente. Então aqui o sentido de análise. Partindo do ponto A, logo de cara encontramos um resistor. Então marcamos lá mais R, que é 4 vezes I. Depois nossa análise bate num polo positivo. Então basta escrever mais e o valor que aparece aqui, 12 volts. Continuando, encontramos um resistor R, né, que vale 1, R'. Portanto, mais R, que é 1 vezes I. Continuando nossa análise, encontramos mais um resistor, então mais R vezes I. Subindo na ramificação da esquerda, mais um resistor, mais R, que no caso é 2 vezes I. E finalmente batemos num polo negativo. Quando isso acontece, é só escrever menos o valor da força eletromotriz, nesse caso 40 volts. Cheguei no ponto que comecei minha análise, e aí eu posso igualar a zero. Juntando I com I vai ficar assim, ó, 4I, mais 1 deu 5, mais 3 deu 8, mais 2 temos 10 vezes a corrente elétrica, Izinho, menos 40 mais 12, isso vai resultar para a gente 28, que a gente joga para o outro lado. Então o menos 28 passa a ser mais 28. E quando dividimos por 10, ficamos com a corrente 2,8 amperes e o sentido da corrente saindo do gerador para o receptor, e o sentido da corrente é o sentido horário. Isso encerra na alternativa B, 2,8 amperes, no sentido horário. Tudo bem, pessoal? É importante notar, turma, que ele pediu a corrente elétrica que atravessa o resistor de 3 ohms. E essa corrente, o resistor de 3 ohms, está por aqui, ó. Esse é o resistor em questão, esse resistor. E a corrente que passa através desse resistor de 3 é a própria corrente total. Nós já calculamos. É esse mesmo 2,8, tá bom? O último exercício diz o seguinte: um gerador elétrico, um receptor elétrico e um resistor são associados convenientemente para construir o circuito a seguir. Vamos lembrar, mais uma vez, quem é o gerador é aquele que tem a maior força eletromotriz. Então já sei que a ramificação de baixo possui o gerador, a ramificação de cima possui o receptor. E o exercício pergunta:
o amperímetro A, esse cara, e o voltímetro V, esse cara, são ideais e nas condições que foram insertos no circuito indicam respectivamente. Então, nosso primeiro passo, achar o gerador. Já sabemos que o gerador tem a maior força eletromotriz, no caso, 9 volts. Esse cara é o gerador. Portanto, esse é a resistência interna R. Na ramificação superior, temos uma diferença de potencial menor. Então, aqui temos a força contra-eletromotriz. E aqui o nosso R'. Esse daqui é o receptor. Pontinhos no circuito, turma. Então, aqui no polo positivo do gerador, vou chamar de ponto A. No outro terminal, ponto B. Lembra que quando você vai percorrendo o fio e não tem nada no meio do caminho, a gente batiza com a mesma letra. Portanto, B e B. Daqui para cá, você poderia pensar assim, será que o amperímetro muda a letrinha? O amperímetro não muda a letrinha, pessoal, porque quando o amperímetro é ideal, se ele não oferece resistência ao movimento dos elétrons. Então, a resistência do amperímetro ideal tende a zero. Então, daqui para cá não tem resistência, esse é o mesmo ponto A. Pensando no voltímetro, o voltímetro ideal é aquele que tem muita resistência. Então, eu digo que a resistência do voltímetro ideal ela é muito maior que todas as outras participantes do circuito. Portanto, essa resistência tende a um número enorme. A gente diz que tende ao infinito. Então, daqui para cá devemos trocar a letrinha. Portanto, C, C e C. Fluxo de corrente. A corrente sai do polo positivo do gerador, passa pelo amperímetro, entra no polo positivo do receptor e quando chega aqui, você poderia pensar que ela vai para a ramificação do voltímetro, mas o voltímetro não é um caminho possível para a corrente. Então, a corrente faz isso. Tudo bem? Vamos mais uma vez para a nossa análise de tensões. E ficamos assim. Partindo do ponto A, encontramos os 6 volts. Então é só escrever mais 6, porque batemos no polo positivo. Você já sabe a essa altura do campeonato que a cada resistor é só escrever mais R vezes I. Continuando, mais R, que agora é 36, vezes I. Continuando, achei o resistor de 2,5, então mais R, 2,5, vezes I. Minha análise bateu no polo negativo, menos 9 volts. E quando a gente chega no ponto que começamos a nossa análise, igualamos a zero. Juntando I com I, teremos 1,5 com 2,5, isso vai dar 4, com 36i, 40i, e menos 9 mais 6, isso vai dar menos 3. Esse menos 3 passa para o outro lado, positivo. Nossa continha final, devemos passar o 40 dividindo. E essa conta vai sair melhor dessa maneira. Em vez de escrever 40 embaixo, eu vou preferir escrever 4 vezes 10. Porque eu sei fazer essa conta. 3 quartos, turma, vale 0,75. Só que eu preciso novamente dividir por 10. E dividir por 10 significa jogar a vírgula uma casa para a esquerda. Então, isso daqui vale 0,075 amperes. Olhando nas respostas, não temos respostas em amperes, temos respostas em miliamperes, ou seja, em unidades de 10 a menos 3 amperes. O que significa dizer que basta eu passar essa vírgula, esse número, por exemplo, 75 miliamperes é a nossa resposta. Para conferir, basta a gente lembrar que o mili equivale a um 10 a menos 3. E esse 10 a menos 3, o que faria com o 75? E esse 10 a menos 3, o que faria com o 75, que tem a vírgula aqui? Ele passaria 1, 2, 3 casas à esquerda. Então teríamos 0,075
amperes, o que verifica o resultado que a gente teve anteriormente. Portanto, a resposta final dessa leitura de amperímetro vale 75 miliampere. Então aqui a leitura do amperímetro. Logo, já não pode ser a alternativa C, já não pode ser a alternativa A e já não pode ser a alternativa B. Estamos entre duas. Falta ver ainda a leitura do voltímetro, ou seja, se o eletricista colocar os terminais, as pontas de prova do seu voltímetro aqui, qual seria a leitura? Ele está medindo, então, a tensão entre os pontos C e B. É isso que a gente vai ter que descobrir, turma. Mas está fácil, porque a tensão nessa ramificação de C para B é dada pela primeira lei de Ohm. U é igual a R vezes I. Acontece que a tensão é do ponto C até o ponto B. O resistor tem que ser o resistor que está na ramificação CB e a corrente que passa por ali, que é a própria corrente total. Substituindo os valores, então já vou dizer que a tensão do voltímetro vale o valor da resistência 36 vezes a corrente, e essa corrente a gente já sabe calcular porque ela estava aqui, né? Eu vou usar ela com esse formato aqui, ó, 3 sobre 40. 3 sobre 40, que eu até poderia escrever 4 vezes 10 para facilitar um pouco mais a nossa vida, porque essa conta daria 36 dividido por 4, isso dá 9. 9 vezes 3 deu 27 e ainda temos que dividir por 10. Portanto, a leitura do voltímetro vale 2,7 volts. Resposta final. Leitura do voltímetro. E ficamos então com a resposta E. Finalizando assim a aulinha de hoje. É isso, turma. Fiquem bem, continuem estudando, nós vamos estar aqui para ajudar. Um abraço para vocês e até mais. Tchau, tchau.